Apocalipse comentado, capítulo 9. O capítulo 9, junto com o 8, são chamados de cronologia, porque traz uma série de eventos em ordem. E o capítulo 9 é a continuação das trombetas descritas no 8. E também aquilo que elas causam. Ela é a liberação, a quinta trombeta é a liberação da atividade demoníaca sobre a terra. Isso mesmo, é a permissão ou a liberação da atividade demoníaca sobre a terra. Mas quero trazer logo a evidência para você de que essa atividade demoníaca ela é para o povo do anticristo, é uma punição de Deus contra o império do anticristo. E nós vamos estar verificando isso. Você tem a descrição de 3 povos distintos aqui no Apocalipse. 2 povos não serão perseguidos por algumas pragas. A prova disso está no capítulo 7, no versículo 3 e no versículo 14. Porque quando 144 mil são marcados, é dito para que não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam assinalados os servos do nosso Deus em suas testas, ou seja, a marca de Deus nas testas dos judeus. Esse é o primeiro povo e as destruições, os juízos não é destinado a esse povo. Outro povo que será guardado, está no versículo 14, são os mártires, aqueles que se converterem, aqueles que lavarem suas vestes dentro do período da grande tribulação. A prova disso está no 7:14, que diz que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui na liberação demoníaca, nós veremos mais adiante que é contra o anticristo e o seu império. Representa o que está dentro do coração do diabo. Ele tem ódio pela humanidade e ele não tem restrições de seu ódio. É uma permissão, uma concessão do próprio Senhor Jesus. E são liberados seres espirituais, indicando ação demoníaca sobre os homens. E são liberados seres como gafanhotos, que na realidade são espíritos. Esses espíritos estão presos, destinados para o tempo do fim. A descrição, tanto do 3 quanto do 7 são conectados. Eles têm coroas, rostos humanos, cabelo de mulheres, dentes de leão, couraças de ferro, tá? E barulho de suas asas são como carros. Essa é a descrição de João para esses seres espirituais. Tá? O barulho de suas asas lembram que carros eles estão se referindo? Usam os carros de guerra, aqueles carros de 2 rodas quando saem para a guerra. A sua cauda é como cauda de escorpião e o objetivo é causar dano por 5 meses. Isso mesmo, o objetivo é causar não morte, mas dano por 5 meses. E eles possuem um líder e a Bíblia chama esse líder, tanto em hebraico é Abaddon, como em grego é Apolion. E o significado, tanto em grego como hebraico, é destruição. A missão desses espíritos não é matar, mas causar tormento. Isso mesmo, o objetivo não é matar os homens, mas causar tormento. E eles possuem autoridade, eles possuem habilidades e eles possuem finalidade, tá? Eles têm autoridade, ou seja, permissão para agir. O próprio Senhor Jesus, ao liberar a trombeta, está autorizando a sua ação.
É uma sequência, tá? Quando você abre o sétimo selo, é a autorização para as trombetas, para as taças e para os demais acontecimentos. Então eles recebem a autorização. Nessa autorização eles possuem um poder, uma habilidade. E a finalidade desses espíritos: provocar medo e tormento nos homens. Falando ainda da finalidade, a finalidade dele é o povo do anticristo, seu império, julgar e destruir o povo do anticristo de modo, tá? De um modo ou com tormento, com a finalidade, ou, né? Tem uma finalidade: promover para que os homens que trabalham o anticristo tenham arrependimento, né? Para que eles a esperança de que eles haja arrependimento, porque os juízos de Deus têm essa finalidade: promover esse tormento. Olha bem a prova, vamos provar isso pelas escrituras. Capítulo 9, versículo 4, diz assim, ó: e foi-lhe ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura, tá? E nem a verdura alguma, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas, ou seja, somente aqueles que têm o selo da besta em suas testas, tá? Vai existir um povo aqui dentro, os 144 mil, ou os mártires, os convertidos dentro da grande tribulação, que eles terão o selo de Deus. Nós vimos isso lá no capítulo 7. Os escolhidos de Deus dentro da grande tribulação têm uma marca, e os escolhidos do diabo, do anticristo, dentro da grande tribulação também têm um selo. Vou repetir o texto final da parte B: mas somente aos homens que não têm o selo de Deus, não possuem o selo de Deus em suas frontes. Verso 5: e foi-lhe permitido que não os matassem, mas sim por 5 meses os atormentassem. Este é o objetivo desses espíritos, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que possuem a marca da besta. Os flagelos, os juízos e os espíritos, ou essa trombeta, não é destinado nem aos judeus, nem aos mártires convertidos, nem aos lavados convertidos citados no capítulo 7, mas somente aqueles que têm a marca da besta. Quinta e sexta trombeta tem uma finalidade, tá? São avisos poderosos da parte de Deus para gerar nos homens arrependimento. Tanto que no versículo 21 diz que eles não se arrependem. Mas vamos à sexta trombeta, e ela é muito agressiva. Porque a sexta trombeta é liberado 4 anjos. 4 anjos são soltos. Isso mesmo. 4 anjos. Um anjo, o sexto anjo, ele toca a trombeta, né? Ele ouve uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus. O sexto anjo tinha a trombeta, solta os 4 anjos, tá? A expressão solta aqui libera ou autoriza a ação desses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, dando a entender que esses anjos não pertencem à justiça de Deus ou não pertencem à bondade de Deus, mas são anjos maus, anjos de juízo, anjos que estão prontos para este momento. Eles foram soltos, tá? Eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês, ano, a fim. Qual o propósito desses anjos? Matarem a terça parte dos homens. Isso mesmo, matarem a terça parte dos anjos. Quero deixar bem claro para vocês aqui, de que esses juízos não é destinado a quem tem o selo de Deus dentro da grande tribulação, descrito no capítulo 7. Pode ler na sua Bíblia o capítulo 7, verso 3 e verso 14, quem são esse povo que tem o selo de Deus dentro da grande tribulação. Tá? E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Tá? João ouve esse número. Por isso é tão agressivo
né? Matar uma terça parte da humanidade, um terço, né? Um terço, normalmente, essa expressão de um terço, ou a quarta parte, é padrão dentro do Apocalipse, tá? Eles comandam, esses 4 anjos, eles comandam um exército. Eles não vêm só. São 4 anjos muito fortes dentro da descrição em relação aos seres humanos. Os seres humanos, não igreja, tá? Porque a igreja é poderosa em Deus. Eles comandam um exército de 20 milhões, tá? 20 milhões. E a aparência dos cavaleiros, tá? Tem uma aparência dos cavaleiros, possui um jeito, tá? A descrição aqui ainda fala que os cavalos nesta visão, eles estavam assentados, cavaleiros, os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, e de jacinto, de enxofre, cabeças de cavalos, e eram como a cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Esse era o aspecto dos cavaleiros. E por essas 3 pragas foi morta a terceira parte dos homens, ou seja, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre. Ok? Então esse exército, esse exército promovia a terça parte da população mundial era morta. Para você ter uma ideia, aí hoje nós temos 8 bilhões cerca de 7, 8 bilhões de habitantes. Se dentro desta época da grande tribulação tiver 10 bilhões de habitantes, pelo menos um quarto 2,5 bilhões de pessoas podem ser mortas, segundo alguns especialistas. Ou seja, a terça parte da população da terra. A força deles estão na boca e na cauda. E os que não foram mortos não se arrependeram. Lembrando, querido, que os juízos estão num grau tão alto devido ao pecado, e para que os homens, os seres humanos, vissem, observassem e se arrependessem. E no versículo 21 diz que eles, mesmo assim, eles não se arrependem dos homicídios, das feitiçarias, da imoralidade sexual e dos furtos. A atividade demoníaca é liberada por causa desses pecados. Lembrando, os pecados incluem a imoralidade sexual, o sexo fora do padrão que Deus estabeleceu, furtos, feitiçarias, ódio ou homicídio. Este foi o capítulo 9 e nos veremos no capítulo 10.